Olá, pessoal, bom dia. Eu sou a Giovana Ribeiro, coordenadora do Núcleo de Estudos e Conhecimentos da FNQ. Hoje, nosso webcast é sobre o tema Como a filosofia de gestão da Electro garante um padrão de excelência nos processos gerenciais. Essa palestra será realizada pelo Sérgio Queiroz, responsável pela qualidade da gestão na Elétrico. O Sérgio é formado em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Espírito Santo. Além disso, ele tem um certificado pela Certified Quality Engineer da American Society of Quality e também fez MBA na UFES, Universidade do Espírito Santo. Atualmente ele atua na área de gestão de qualidade da Electro, onde ele é responsável pela qualidade em gestão. Já trabalhou na Suzano, na Companhia Siderúrgica de Tubarão, na própria FNQ, na Excelsa e atualmente está na Electro, além de ter vasta experiência no nosso modelo, o MEG. Nessa palestra de hoje, o Sérgio mostrará como essa nova filosofia de gestão da Elétrico, que é baseada nas relações humanas, trazendo a felicidade e o respeito com os colaboradores, ajudou a companhia a superar os seus limites históricos de eficiência e a adicionar valor de forma mais ampla e sustentável. De acordo com ele, a filosofia de gestão da empresa é baseada no SEE, Sistema Empresarial Elétrico, um conjunto de processos gerenciais e práticas que permite alinhar a organização às estratégias, garantindo um padrão de excelência em todos os setores, como de modo sustentável e replicável. E ao final, como sempre, teremos nossa sessão de perguntas e você pode participar clicando no ícone Iniciar Chat ou através do Twitter pela hashtag WebcastFNQ. Sérgio, seja bem-vindo ao nosso webcast de hoje. Obrigado, Giovana. Em nome da Electro, eu agradeço o convite. É um prazer apresentar e falar sobre a nossa filosofia de gestão e prestigiar esse evento de uma das nossas parceiras, a Fundação Nacional da Qualidade, com a qual a gente já tem uma parceria há algum tempo. Eu vou falar sobre a filosofia da gestão da Electro e para vocês se localizarem, os internautas puderem acompanhar, nós vamos dividir em 4 fases essa apresentação. Na primeira apresentação a gente vai falar sobre a cultura, né, essa cultura que é baseada na gestão de pessoas. Vamos examinar como que essa cultura empresarial ela se instalou na Electro e foi desenvolvida. Depois a gente vai falar das práticas de gestão de pessoas que sustentam e fortalecem essa cultura. Depois, num terceiro momento, a gente vai falar sobre o sistema, o modelo empresarial que chama-se SE, Sistema Empresarial Electro, que cuida da boa gestão dessas práticas. Depois a gente vai ver o reflexo dessa gestão humanizada, baseada nas pessoas, nos nossos processos operacionais. E, por fim, alguns resultados também nós vamos mostrar para vocês. Ok? Vamos iniciar falando sobre a Electro, a missão e a visão, os valores da Electro. E a nossa missão é distribuir energia elétrica, como vocês bem sabem, baseada em valores, entre eles segurança, que eu vou tratar logo na sequência, mas eu gostaria de chamar a atenção da nossa visão, que é uma visão um pouco diferente dessas que a gente está acostumado a ver em outras empresas, ser a distribuidora de energia mais admirada do país. E quando você fala de admiração, é um atributo conferido por uma terceira parte. Então, a visão da Electro, ela já tem embutida nela um desafio onde nós temos que conhecer as nossas partes interessadas. E isso já dá uma perspectiva para o modelo de gestão, de ser aberto, de conhecer bem essas expectativas, essas necessidades das partes interessadas e não apenas as nossas próprias. Conhecendo um pouco o perfil da Electro, somos aproximadamente 3.700 colaboradores, com 2,4 milhões de clientes e um faturamento no ano passado de 4 bi. Mas eu gostaria de enfatizar, vocês podem reparar ali na nossa área de concessão, que está espalhada no estado de São Paulo, são 228 municípios. E dividida em 4 regiões que têm uma condição socioeconômica e geográfica distintas. Né? Se você olhar no oeste, aquela parte mais verde, a gente tem pouca concentração de clientes, grande distribuição geográfica,
muitos quilômetros de rede instalada. Se você for para a região centro, já é uma densidade de cliente maior, uma condição socioeconômica diferenciada, com muita carga, menos distâncias a serem percorridas. Na região leste, você tem aí o litoral, você tem as peculiaridades de uma região litorânea. E se você olhar na leste, na região sul, parece até um pouco mais contínua, mas ali você tem a Serra do Mar, que é um desafio geográfico. E o fato da organização ela ter essas distâncias, essas descontinuidades da área de concessão, essas distâncias, foi um dos motivos que fortaleceu e desenvolveu essa cultura empresarial que a gente vai apresentar agora na sequência. A cultura empresarial da Elektro, ela foi construída desde o nascimento da empresa. Eu gostaria de passar rapidamente aqui com vocês um pouco da história até onde chegamos e entender por que esses elementos da cultura, que a gente chama fundamentos da cultura da Elektro, eles foram sendo desenvolvidos e instalados na empresa. Vocês bem sabem, o setor Elektro era do governo e ele foi primarizado, ele foi privatizado. Então nós começamos a Elektro a partir de uma diretoria da CESP, né, ali em 98. E o primeiro grande desafio foi pegar essa região que era descontínua, com regionalismos e grandes distâncias, e conseguir que as pessoas entendessem que era uma empresa. E por isso a gente teve que desenvolver bem a comunicação, o comunicar, né? Ali no mesmo ano já veio então a privatização, onde a gente foi adquirido pela Enron. E você imagine todo o quadro de funcionários públicos, e então nós tínhamos que pegar aquela mentalidade e começar a trabalhar numa mentalidade de empresa privada. Então, o fundamental ali foi o respeito com os nossos colaboradores, quer dizer, entendê-los, apostar neles, acreditar neles, né? Então, acreditar é uma palavra forte da nossa cultura, apostar que a gente poderia ser uma empresa diferenciada, mesmo vindo de um setor público, né? Já em 2001 foi o primeiro grande desafio da Elektro, que foi o racionamento de energia, alguns de vocês devem lembrar. E nessa época do racionamento, nós tivemos grandes desafios, portarias do governo colocando novas condições, e aquilo tinha que ser absorvido imediatamente e colocado em prática. E aí, com uma empresa desse tamanho, recém-formada, a gente teve que se unir dentro desse objetivo e conseguir entregar o que era esperado. Então aí já vem uma outra característica, quer dizer, nós, colaboradores da Elektro, acreditamos que podemos fazer a diferença, né? Temos um engajamento e valorizamos esse poder de engajamento. Quer dizer, a empresa dentro de si, ela cria essa energia de conseguir vencer esses desafios. Ali em 2004, o nosso acionista, a Enron, que alguns de vocês já devem lembrar, foi um caso muito comentado, empresarial, ela foi à falência. E tivemos que mostrar para o mercado que, mesmo sendo um ativo de uma empresa que havia falido, nós tínhamos condição de apresentar esse desempenho e superar as expectativas. Então a palavra foi a superação, né, e aí fomos adquiridos pela AI. E naquele momento fomos ao mercado e mantivemos a credibilidade e o nível de entrega que já vinha sendo mantido até aquele momento. Em 2005, então, a gente começou a desenvolver mais o sistema empresarial Elektro, o SE, aí veio a missão, a visão e os valores e a capacitação intensiva das pessoas que trabalham na organização. Então, o desenvolvimento foi a olhos vistos ali a partir dessa época. Bom, de maneira inovadora e pioneira no setor elétrico, e permanece assim até hoje, a Elektro tomou a decisão de primarizar a sua força de trabalho. Vocês imaginam que uma empresa de distribuição de energia elétrica, o serviço de distribuição é um serviço de alto risco. Então, nesse momento, apostar na segurança do nosso colaborador, cuidar do nosso colaborador, trazer ele para dentro do quadro da empresa e dessa forma fornecer a ele todas as condições para que ele se desenvolva e para que ele consiga executar o trabalho dele
com segurança, foi uma prioridade da empresa. E isso mudou totalmente os rumos da nossa empresa, que foi o que deu chance para que a gente fosse para o próximo passo, que foi da humanização da gestão. Então imagine a empresa terceirizada, diferente do resto do setor, e aí nos proporcionou, como está ali colocado, a Associação Brasileira de Distribuidora de Energia Elétrica tem um prêmio chamado ABRAD, e esse prêmio a gente ganhou ele por várias vezes, a gente vai comentar mais ao final da apresentação. Em 2011 fomos adquiridos então pela Iberdrola, que é o nosso atual acionista, e aí como é que a gente mantém a prática de acreditar nas pessoas, de acreditar na segurança, de confiar nos nossos colaboradores e buscar a felicidade, buscar o engajamento. Então a gente teve que influenciar esse novo acionista e mais um elemento da nossa cultura. E aí, 2012 até agora, nós estamos na era da gestão das pessoas, onde a gente tem aí basicamente o reconhecimento como um ponto forte. Então fomos vencedores da melhor empresa para se trabalhar, da Great Place to Work, também fomos reconhecidos pela Você S.A., pelo guia da Você S.A., e aí vem o engajamento. Mas o engajamento ele só ocorre porque a empresa acreditou, primeiro, genuinamente nos seus colaboradores, praticou com esses colaboradores métodos, programas onde houve esse desenvolvimento, e aí sim a gente começa a colher o engajamento, a melhoria e, por fim, que é o nosso nono pilar, a gente vai então compartilhar esse sucesso com a empresa e com todas as outras partes interessadas, e aí a frase do nosso presidente é a felicidade que dá lucro. Então, a partir de que as pessoas foram engajadas, a gente teve aí reconhecimentos 2 vezes pelo Prêmio Nacional da Qualidade aqui com a Fundação, reduções de eficiência de 20% em 3 anos, e nós vamos comentar isso mais ao final. Então, assim, o que fica aqui da mensagem da nossa filosofia de gestão: primeiro, acreditar nas pessoas, praticar com essas pessoas o desenvolvimento, praticar a comunicação, depois melhorar e aí conseguir o engajamento dessas pessoas e depois fazer o compartilhamento desse sucesso. E esse círculo a gente chama do ciclo da humanização da nossa gestão e que nós vemos colhendo os frutos até hoje. Bom, como eu falei, a missão: ser admirada. Por quem? Então aí no slide estão colocadas as nossas principais partes interessadas, e veja que equilibrar os interesses dessas partes interessadas não é uma coisa simples. Claro que no centro, pessoas, e aí a felicidade, o engajamento, o desenvolvimento, o acionista, resultado, competitividade. O nosso regulador, o nosso órgão regulador, a ANEEL, o modelo de regulação brasileira, ele prevê a eficiência. Então você apostar que o seu modelo empresarial, o seu modelo operacional, ele vai trazer uma eficiência sustentável ao longo dos anos. Então é outro prato que tem que ser equilibrado. Os fornecedores, claro, a parceria, a perenidade desses fornecedores, por que não dizer o engajamento, né? E o cliente, ele está sempre querendo o preço, a qualidade, e isso passa esses fatores passam pela admiração. Então, não é simples fazer um sistema empresarial onde você consiga equilibrar essas necessidades e expectativas de uma forma, vamos dizer, considerando todas essas partes interessadas, suas necessidades e expectativas. Esse é o nosso desafio, né? E aí vem a pergunta: como superar esses limites históricos? A Electro tem um histórico de sucesso, mas só isso não basta. A gente tem que buscar continuamente. E não apenas melhorar, mas melhorar de forma sustentável, melhorar de forma a abranger todas as nossas partes interessadas, não apenas uma daquela. E a nossa resposta foi a filosofia da gestão, né? E a filosofia da gestão totalmente baseada nas pessoas, em relações humanas. Se preferirem, a humanização da nossa gestão, dos nossos gestores, e o respeito dos nossos colaboradores, com os nossos colaboradores, uma comunicação ampla e aberta. E colocar isso dentro da empresa, em práticas de gestão que são monitoradas e desenvolvidas por um sistema empresarial como qualquer outro. A diferença é o foco, a diferença é a ênfase que é dada com foco nas pessoas, tá?
E aí, pessoas em primeiro lugar, e vem aquela pergunta, como vencer a inércia natural das nossas pessoas que vêm trabalhar todo dia e dão aquele normal, não conseguem fazer uma coisa que seja além daquilo que é esperado. A nossa resposta é oferecendo um propósito, fazendo uma parceria para realizar o sonho dela. Então, aí você vê os nossos 5 valores, né? Respeito, que vem muito do que eu disse no início, né? Que é acreditar aí nas pessoas. Então, a escolha, a gente não quer reter as nossas pessoas, a gente não quer reter os talentos, como isso já é algo comum no mercado. A gente quer que ela escolha trabalhar na Electro, né? Segurança como nosso valor número 1, então não dá para você realizar sonhos se a pessoa não estiver viva. E é desse jeito que é encarado. Quer dizer, o nosso colaborador médio, ele pode vir a morrer nas atividades do dia a dia porque estamos num setor de alto risco. Então isso é número 1, até abrindo um parênteses, é prova disso, qualquer evento na Electro, ou qualquer reunião, sempre começa com um minuto de segurança, é uma das práticas que a gente utiliza. Então isso está mesmo no dia a dia da empresa, né? E aí a comunicação rápida, a comunicação no tempo correto, da forma transparente, a todo tempo. Quer dizer, para que ele tenha o domínio, o colaborador tenha o domínio da onde a empresa está indo, né? A excelência. A excelência você não consegue, ela é uma via de mão dupla. Você não consegue a excelência apenas dizendo o que você quer. É necessário que o colaborador compre, seja protagonista dessa ideia, né? Então a excelência passa pelo protagonismo. E não adianta a gente querer apenas ter uma ilha de excelência na Electro, a gente tem que passar isso para todas as outras partes interessadas, e aí vem a cidadania refletido no nosso valor da integridade. Ou seja, nós temos uma filosofia de gestão que é baseada em relações humanas, com conceitos simples como felicidade e respeito. Simples de falar, mas difícil de aplicar. Agora, na sequência, vamos ver algumas práticas que ajudam nesse engajamento e vão procurar apresentar como que esses conceitos de respeito e felicidade humanizam a gestão da Electro e levam a Electro para o patamar que ela está hoje, né? Então agora a gente já está aqui naquela segunda parte, passamos a primeira parte, que era a parte dos elementos da cultura, e entendendo por que temos essa cultura, vamos agora entender como que ocorre esse engajamento, e nós colocamos aí 5 temas que refletem um pouco do core, né, do núcleo duro da nossa gestão baseada em pessoas, onde o foco seria o engajamento. Olha, a primeira parte é a carreira em desenvolvimento. Então é como eu falei, acreditamos nas pessoas, a gente tem que praticar. E praticar significa uma carreira de desenvolvimento sólido, uma gestão sem barreiras, preparar a nossa liderança, ter constantemente desafios e também fazer essa preocupação com as outras partes interessadas, com a sustentabilidade e com a sociedade. Então, olha, na carreira e no desenvolvimento, eu vou citar agora algumas práticas. Eu acho que uma prática muito interessante é a rede social interna na Electro, chama-se Conecta. É um recrutamento proativo. Você imagine que todos os colaboradores têm acesso às posições de trabalho, quer elas estejam abertas ou não, e os requisitos mínimos. Dentro de uma rede social, assim como a gente tem o Facebook, o WhatsApp, você pode ali registrar o seu desejo de trabalhar naquela área e, em caso havendo um recrutamento interno, você é automaticamente convidado. Mas melhor do que isso, de forma proativa, o gestor já vai entender que um determinado colaborador quer ir para aquela área e pode direcionar as ações de treinamento e desenvolvimento no intuito de já preparar esse colaborador para que, se houver a vaga, ele já entra com uma vantagem competitiva. Isso é alinhar o sonho do colaborador com o desejo da empresa por meio de uma ferramenta chamada Conecta, que a propósito também serve para disponibilizar comunicações internas e todas as outras facilidades que uma rede social interna proporciona. O nosso presidente gosta de falar, olha, em vez de você usar aí o Facebook, use o Conecta, pode postar suas fotos, pode compartilhar aí os seus sonhos, as suas histórias, e de fato isso ocorre, né?
Fruto disso, o nosso índice de recrutamento interno é 93%. Um índice que até causa dúvida, será que 93% traria aquela oxigenação natural? Então, realmente é um diferencial, né? Diferencial é o colaborador querer uma promoção, ele ter uma possibilidade e ele ser escolhido. E aí o 93% de recrutamento interno, ele vem um pouco nessa linha, né? O treinamento também é feito por colaboradores próprios, os nossos próprios colaboradores, que é o Educador Electro. E ele ensinando, ele ainda consegue melhorar ainda mais a prática, o seu próprio desenvolvimento, né? Temos o ciclo de desenvolvimento de pessoas, onde uma das partes dele é a avaliação de desempenho, e essa avaliação de desempenho, ela visa melhorar a carreira do nosso colaborador. Então a gente tem aí aquela típica avaliação de 360 graus, onde você consegue ser avaliado de uma forma mais ampla dentro da tua organização. O programa Mais Energia, que é o nosso programa de estágios, e aí a gente teve um investimento alto aí em talentos. Uma prática interessante esse ano, a gente viu que a decisão de participar de uma determinada empresa para um jovem, ela passa muito pela família. A família entendendo a empresa, isso ajuda o jovem a tomar essa decisão, e os jovens hoje, os bons, são bem disputados no mercado. Pois a gente trouxe a família para o último dia do programa de estágio. E aí também mostrando a nossa empresa para a família, procurando encantar também a família e o jovem para que ele queira ficar na empresa. Essa é outra dica, outra prática interessante aí da Electro. E temos um programa de geração futuro, que é um programa de jovens potenciais que podem ser os futuros líderes, né? E especialistas. E de novo aqui a Electro tem a carreira em Y, e é uma carreira em Y que de fato funciona. Eu posso falar na minha própria experiência, eu sou um participante da carreira em Y, considerado especialista master, e nós temos exatamente os mesmos benefícios de um gerente executivo dentro da empresa, e podemos desempenhar a nossa função técnica com uma facilidade diferencial. Isso é raro também você ver nas organizações aí no Brasil, né? E aí isso completa o nosso ciclo de carreira em desenvolvimento. Agora, na sequência, vocês veem uma foto da geração futuro, que são os nossos talentos, não necessariamente jovens, mas de qualquer idade, jovens de espírito, que são os potenciais da empresa do ano passado. Na sequência, a gente tem, então, a gestão sem barreiras. Vocês estão lembrados? Eu falei acreditar, depois a gente tem que praticar. Praticar passa muito por uma comunicação aberta, transparente, né? E como é que isso pode ser feito de uma forma tangível? A humanização. Então a gente fala lá do encontro Electro. Então ele é uma forma onde a gente faz com a participação de todas as pessoas da empresa, onde a gente pega os nossos valores, as inspirações e as estratégias e passa com 100% dos nossos colaboradores. A propósito, os encontros Electro, eles são feitos pelos próprios colaboradores, que fazem apresentações, que vão até as áreas operacionais que vocês viram, são bem dispersas. Então isso é feito pelo próprio engajamento das pessoas e para as pessoas, pelas pessoas e para as pessoas. E é a forma com que a gente passa esses elementos da cultura. Uma coisa interessante, esse ano a gente convidou também as famílias para esse encontro Electro. Então, se a gente tem 3.700 colaboradores, a gente chegou aí mais de 10.000 pessoas envolvidas nesse encontro. Você imagina como é que é fazer isso com orçamento base zero e com engajamento das pessoas. Então era um apresentando, era o outro montando lá a infraestrutura, e foi uma experiência muito legal. O Somando Energias, a gente traz a família para a empresa, para conhecer o local da empresa, né? Esse eu falo com satisfação. Esse ano eu pude trazer os meus filhos para conhecer a Electro, é muito legal. Eles passam lá, podem sentar na cadeira do presidente, e isso traz uma alegria, um clima diferente para a organização, né? Eu sou mais carreira também na linha de você apostar na carreira da pessoa, você disponibilizar aí as trilhas de conhecimento para que ela possa descobrir outras formas na carreira dentro da empresa ou em outra, na empresa, na diretoria ou em outras diretorias, né? Confiança. Então, nós temos, como a exemplo de o que acontece em outras empresas, um canal de comunicação direto com o nosso presidente, mas
Mais do que isso, o diálogo é uma coisa muito praticada na Elektro. Né? A gestão sem barreiras passa por aí. Recentemente a gente implementou na reunião de diretoria, uma hora, chamam pessoas das diversas áreas da empresa para participarem de um bate-papo com os diretores. Né? E aí nesse bate-papos, não há uma pauta, o assunto que tiver na ordem do dia, e a diretoria pode perceber, quer dizer, da boca diretamente de um colaborador de qualquer parte da empresa, pensamentos, ideias, e saem coisas muito interessantes. Além disso, toda a diretoria faz encontros regulares com os nossos colaboradores. Eu, por exemplo, já participei de um esse ano, normalmente 1 ou 2 você tem essa possibilidade de participar, é muito legal. Outra forma de comunicação é o nosso DESC, o Diálogo Estratégico de Segurança. Ele é feito com todos os colaboradores no início das atividades. Ele é tipicamente uma prática de campo, mas você também faz no escritório, né? E inclusive trocando gestores das áreas. Então, o gestor de finanças vai falar para RH, o de RH vai falar para finanças, o comercial fala no regulatório. Então, é bem interessante isso. E, claro, a proximidade, a humanização da gestão passa por uma aproximação, uma convergência de propósitos. Então, as nossas instalações também são abertas, não há divisórias, as portas também ficam abertas, então você pode acessar e conversar com as pessoas de uma forma muito transparente. E aí, fotos do Somando Energia, aquele caso que eu disse de trazer o colaborador para a empresa, você vê aí os pais, os filhos, senta na cadeira, tira a foto. É fantástico, é um negócio bem interessante. Dentro da liderança preparada, então aí, quer dizer, formar os nossos líderes, isso faz parte aí da perenidade, né? E aí nós temos um plano de sucessão estruturado com 100% das posições mapeadas. Fácil falar assim, mas imagine você ter acesso os sucessores de todas as posições da empresa, você conhece essas posições e você sabe o que você tem que fazer para chegar lá. Uma coisa transparente e muito interessante. Aí entra também substituição de férias. Então, se você é um sucessor, quando a pessoa sai de férias, você pode substituir, né? A integração de um novo colaborador também, ele já é feito de forma integrada com a gestão, integrada com os gestores, né? Nós temos a escola de líderes, né? Na Elektro, que também faz esse desenvolvimento. E aí, voltando na humanização, nós temos aí anualmente o workshop de liderança da Elektro. Você imagine que há 3 anos atrás o workshop de liderança era na Bahia, num hotel, a gente ficava um final de semana, quer dizer, era uma coisa mais festiva, com menos gente, super confortável. E aí a gente viu, poxa, mas isso não combina tanto assim com a humanização, a gente tem que fazer alguma coisa diferente, a gente tem que engajar essas pessoas de uma forma diferente. E aí mudamos esse foco já por 3 anos, e aí há 3 anos atrás a gente reformou uma creche, que é o que está ali, então tem diretor, presidente ali reformando a creche. No ano passado a gente fez uma parceria com uma ONG chamada Make a Wish, né? Realize um Desejo, uma ONG americana. E aí a gente, qual era o nosso objetivo? Realizar sonhos de crianças que têm possibilidade ou que têm risco de saúde e risco de morte. Então essas crianças foram mapeadas na nossa área de concessão, dividimos em 22 grupos, e esses grupos, então, a missão era simples: realizar o sonho dessa criança. Então, conhecer a criança, entrevistar, claro que sem recursos próprios nem da empresa, e aí isso gera uma humanização. E esse ano a gente, o outro desafio foi entrevistar idosos, coletar histórias desses idosos, pegar as histórias desses idosos, encantar essa história e contar essa história para crianças que vivem em abrigos. Então você imagina, exercitar o ouvir, exercitar o encantar e depois falar. Então, se você consegue ouvir de um idoso e contar essa história, que nem sempre é uma história encantadora, e você consegue contar essa história para uma criança, você imagina o quanto do lado humano e o quanto do desenvolvimento pessoal você proporciona para 100% da liderança. Sabe o ciclo estratégico que a tua empresa deve ter?
onde a gente se reúne todo ano para ver as estratégias. Na Electro, 100% da liderança faz isso, são mais de 200 pessoas, juntos. Né? Então, é claro que é um exercício difícil você fazer estratégia com tanta gente, mas assim, é o jeito da Electro de demonstrar alinhamento para toda a liderança e demonstrar que ele faz parte da escolha das opções estratégicas que a organização, que a Electro vai tomar. Né? Manter os constantes desafios faz parte, é a terceira parte lá daquele ciclo que eu comecei falando com vocês. Você acredita, pratica, e aí você vai melhorar, e para melhorar você tem que dar o desafio, e você tem que encantar e ter o genuíno comprometimento com esse desafio. Né? E a gente tem algumas práticas na empresa, entre elas os projetos estratégicos, né? Um projeto chamado Eficiências, onde a gente teve o envolvimento de todos os colaboradores numa época em que precisávamos de conseguir baixar os nossos custos. Né? A propósito, no último ciclo, a gente teve uma parte que foi só destinada a ideias para o futuro, pensar fora da caixa. Então, pessoas pensando em formas alternativas de energia, armazenamento, venda de novos produtos. Então, uma coisa bem, como o nome já diz, fora da caixa, mostrando aí o que a gente pode ter aí pela frente, muito interessante. Temos um projeto de logística operacional. Esse projeto, ele pensa em como reorganizar as equipes operacionais ao longo da área de concessão para você conseguir mais eficiência e com menor custo. Então você imagina que nesse projeto você está, ao mesmo tempo, trabalhando a sustentabilidade, né, diminuindo e especializando as operações no campo e agindo também pelo lado ambiental, diminuindo as emissões, né, diminuindo o consumo de combustível e melhorando a qualidade do serviço porque você fica mais próximo do cliente. Então é um projeto muito interessante, né? E buscas de novas tecnologias com projetos de pesquisa e desenvolvimento, essa é a nossa motivação. E por fim, lembra lá, voltando nas 4 fases, primeiro eu vou acreditar, vou praticar, depois eu vou melhorar e aí eu tenho que compartilhar. Eu gosto de compartilhar, eu preciso de compartilhar para que isso volte num ciclo virtuoso. E aí a gente vai ter a preocupação com as demais partes interessadas, especialmente aí a sociedade. E aí nós temos alguns programas, eu gostaria de ressaltar aí a escola inclusiva, onde a gente tem escola de eletricistas, onde nós formamos mão de obra para o mercado e, a propósito, também para a Electro, contamos com parcerias de outras empresas, né? Dia da Solidariedade, também a campanha do Agasalho, que são coisas mais comuns, a energia comunitária, junto com o nosso programa de eficiência energética, a gente vai até as populações de baixa renda, com condições econômicas sociais diferenciadas, a gente vai ali agir. Então, é ir além do discurso. Não ficar apenas com o discurso da sustentabilidade, da preocupação com a sociedade, né? Mas ir além. Então, apoiar projetos de cultura, esporte, e, de novo, o workshop de liderança, como eu citei, para fazer a corrente do bem. Quer dizer, pegar essas coisas boas que nós temos na nossa empresa e realmente acreditar que a gente pode fazer a diferença na sociedade. E aí os nossos líderes, eles são desenvolvidos num tema que vai trazer um benefício direto para a sociedade. Isso gera humanização da nossa liderança e gera um retorno para a sociedade de forma diferenciada. Bom, vamos para aquela terceira parte agora. Como é que isso tudo funciona de forma harmônica com o negócio? Né? E aí a gente tem o sistema empresarial Electro. Em poucas palavras, vocês estão vendo 3 bolas aí, 3 modelos, né? Um modelo de negócio, um modelo da organização e um modelo da gestão. O que é isso? O modelo do negócio, ele diz basicamente sobre as estratégias. Então é como a minha área deve trabalhar em linha com as estratégias da Electro. Então nesse ponto a gente também tem as metas e os objetivos estratégicos, certo? Aí eu vou executar essas estratégias por meio de pessoas, em primeiro lugar, e processos. É o modelo da organização. Então você imagine que todo colaborador da Electro tem um quadro de gestão à vista, vocês vão ver ali na sequência o que é que se trata, e esse quadro tem na primeira parte dele as estratégias.
Na segunda parte, o processo onde ela atua, as pessoas, como elas estão organizadas, o clima da empresa, quer dizer, a preocupação com o clima é central, e depois os indicadores e metas. E aí, eu tenho que executar essas estratégias por meio de pessoas e processos e eu tenho que medir. E essa medição, ela é feita pelo modelo de gestão, que é basicamente a padronização e a disciplina para medir os indicadores. Essa disciplina é baseada em processos como o ISO, como o próprio modelo de excelência da gestão, aqui preconizado pela Fundação, e o qual a gente adota na íntegra, né? Então, esses 3 modelos, eles são ali colocados no quadro de gestão à vista, que é o que você está vendo nesse próximo slide. E aí, no centro do SE, você tem as partes interessadas. Então, qual é a tradução do ser admirada pela lente do modelo do sistema empresarial Electro? É você balancear esses requisitos. E ele é balanceado, ora, é claro que as estratégias são do acionista e do órgão regulador, mas o cliente também interfere. Assim como o órgão regulador interfere, vamos dizer, no modelo de gestão da organização. Assim como os fornecedores influenciam nos processos e a sociedade também tem que ser sustentável. E as pessoas sendo aí o pilar número 1. Então, todas as partes interessadas estão inseridas nesse modelo e o ser admirado significa você atender de forma balanceada essas expectativas de todas as partes interessadas. E o quadro de gestão à vista ali em cima, vocês estão vendo, basicamente são 9 quadrados, os 3 primeiros é o modelo de negócio, depois você tem o modelo da organização e, por fim, os 3 últimos, o modelo de gestão. São basicamente 9 posições, aqueles papéis de formato A4, onde você coloca processos, clima, mapa estratégico e assim por diante. É bem interessante, isso ocorre em 100%, inclusive no campo a gente tem quadros itinerantes. E aí vamos para a quarta parte da apresentação, que é o seguinte, e como é que a gente faz a operação dessa empresa? E aí no slide você vê pessoas como um pano de fundo, né? Como é que a gente faz esse modelo operacional sustentável? Sustentável como? Segurança, qualidade, inovação e eficiência. Então, ser sustentável significa isso, ter segurança, ter a qualidade, ao mesmo tempo ser inovador, porque a inovação passa pela eficiência, a eficiência passa pela inovação e sendo eficiente. Vocês estão vendo na figura antes um poste de concreto, 11 pessoas levando esse poste. Atualmente a gente usa postes de fibra, que são muito mais leves e tem uma operação mecanizada. Então um só colaborador perfura, coloca esse poste com um tempo muito mais curto e com muito mais segurança. Então, inovação do equipamento, inovação tecnológica, aliada à produtividade e, é claro, dando um conforto para o colaborador. Outro exemplo, na figura antes vocês estão vendo 4 colaboradores para subir numa escada, num poste, para fazer ali algum reparo, alguma substituição. Na figura atual você vê um equipamento, 2 colaboradores, só um está trabalhando. O de baixo, ele está observando para ver se pode acontecer algum problema com o risco. E é claro que isso aí, além da segurança, garante uma eficiência e qualidade do serviço, rapidez, né, e eficiência. Então vocês veem, o modelo operacional ele foi mudado com foco na segurança, com foco na eficiência e para melhorar a qualidade, porque você vai atender mais rápido um desligamento ou coisa que o valha. Tecnologia agora mais especificamente para segurança, você for fazer uma manutenção numa torre, você fazia de forma manual, subia com andaimes, e atualmente você tem um equipamento com a cesta aérea, onde o colaborador faz essa manutenção de uma forma muito mais rápida e principalmente de uma forma muito mais segura, é o que vocês estão vendo aí, né? Aqui uma representação do DESC, a Discussão Estratégica de Segurança e Comportamento. Vocês veem que esse aí é feito no campo, você pode ter esse modelo também na administração, e é o valor número 1. Então toda a operação toda manhã começa com o DESC, e toda operação tem uma análise preliminar de riscos. É claro que isso trouxe ganhos para os indicadores de segurança, e eu já estou entrando agora um pouco nos indicadores e já estou finalizando a apresentação. A gente tem aí uma diminuição de 77% nas de acidente com afastamento.
Existem dois indicadores clássicos no setor de distribuição de energia elétrica: duração equivalente das interrupções de energia elétrica e frequência equivalente, né? Então, duração é quanto demora para se restabelecer, frequência é quantas vezes falta energia. Então, você percebe que em um ano, agora, observem as empresas dos senhores, os indicadores que os senhores têm, como conseguir 14% do principal indicador da empresa em um único ano, uma redução expressiva, né? Assim como 6% na frequência. Então, a duração significa mais assertividade, mais proximidade da operação na hora que acontece uma falha no campo, e isso tudo com melhoria da segurança, sem correria e respeitando o nosso colaborador. Isso é um reflexo do nosso modelo. Olha, na conta de energia elétrica de todos vocês, de todos nós, a gente tem uma parcela lá que ela já é devido às perdas. Existem perdas na distribuição, que são perdas técnicas dos equipamentos elétricos, e as não técnicas, normalmente furto de energia. Então, a ANEEL ela já deixa ali na conta de energia uma parcela que para justamente dar um contraponto dessa perda. A Elektro é a menor perda não técnica do Brasil. Você imagina que 0,4% enquanto você tem empresas acima de 10%. Isso significa que o nosso cliente está pagando quase nada por esse tipo de problema devido a uma assertividade operacional da nossa empresa. Então esse é um outro indicador interessante, um indicador que vai no nosso bolso. Lembra que eu falei para vocês do prêmio ABRAD, Associação Brasileira de Distribuição de Energia Elétrica? Então você tem 5 vertentes nesse prêmio. Avaliação pelo cliente, gestão estratégica, gestão econômico-financeira, qualidade e responsabilidade social. Ele também é balanceado. Aí no gráfico você percebe os números da Elektro, os números médios das empresas da categoria da Elektro. Você vê que esse pentágono ele mostra, nós temos uma gestão equilibrada. Claro que a gestão operacional ela vai um pouco além, mas você vê que estão todas muito alinhadas e sistematicamente melhores do que as médias do setor, né? Isso é o equilíbrio da nossa gestão. Eu gostaria de destacar, amanhã nós teremos a entrega do prêmio da ABRAD em Brasília. Existem 7 categorias e a Elektro foi finalista nas 7 categorias. Todas as categorias a Elektro foi finalista, a gente já venceu esse prêmio algumas vezes. Claro que fica a nossa torcida para que esse ano a gente ganhe de novo e tenha uma boa notícia amanhã. Mas isso é reflexo de tudo que eu falei antes. Acreditar nas pessoas, praticar métodos, formas de trabalho que valorizam essas pessoas, melhorar os processos por meio dessas pessoas e depois compartilhar esse sucesso com todos da empresa. Esse aí é o último slide para mostrar alguns dos resultados e conquistas que embasam o que eu acabei de falar. Quer dizer, melhor empresa para se trabalhar do ano passado. Aguardem esse ano, o resultado sairá em breve. Estamos esperançosos de sermos reconhecidos novamente pela Great Place to Work, que é da época. A revista Exame também, as melhores empresas para se trabalhar do Brasil. A gente foi melhor do setor elétrico ano passado, em 2012 vencemos. O rating da Standard & Poor's é um indicador financeiro que demonstra confiabilidade da nossa organização. No ano passado a gente foi AAA e esse ano fomos de novo reconhecidos como isso. Eu citei no começo 20% de redução de custos operacionais, né? Não é para qualquer um, é uma coisa muito que gerou até a necessidade de publicar um fato relevante na CVM. O prêmio ABRAD, que é o prêmio setorial, somos multicampeões, e na área da gestão, em parceria com a Fundação, 2 vezes vencedores do Prêmio Nacional da Qualidade. Ok? Olha, eu agradeço essa oportunidade, acho que agora a gente vai ter um momento aí de perguntas e respostas. Novamente, nossa empresa gosta de receber as pessoas, temos um programa, fiquem à vontade para nos conhecer, ficamos aqui na bela cidade de Campinas, né, que está sempre com o céu azul, segundo algumas pessoas dizem. É um prazer recebê-los e vou participar agora das perguntas dos internautas. Mandem perguntas aí, por favor. Sérgio, muito obrigado pela palestra. Eu gostaria, algumas perguntas estão chegando aqui para a gente, mas eu gostaria antes de começar com 2 indagações
que para mim foram chaves nessa tua palestra. A primeira é, qual é o fator chave de sucesso para que toda essa nova metodologia de gestão funcione? Eu acho que a primeira coisa que, a primeira indagação que me veio foi essa, e a segunda, já junto as duas, e você já responde de uma vez, é porque ainda é tão difícil para as organizações nacionais adotarem essa visão. A gente tem muito discurso da gestão de pessoas, mas realmente na prática ainda falta boas práticas, como vocês apresentaram aqui. Na sua percepção e na sua experiência, o que é fator-chave de sucesso e qual que é a dificuldade das empresas hoje conseguirem se organizar e terem uma gestão dessa? A resposta da Electro, conforme a gente apresentou, o fator crítico são as pessoas. E como conseguir isso? Por meio da humanização da sua gestão. Esse nome humanização, ele pode ser tangibilizado em 4 etapas. Acredita nas pessoas, genuinamente. E aí, já respondendo a sua pergunta, aí está a dificuldade. Porque quando você muda de um sistema onde manda quem pode, obedece quem tem juízo, quem manda tem que abrir as mãos dessa função e confiar e realmente compartilhar. Aí está a dificuldade. A dificuldade é que o modelo tradicional de gestão, você tem hierarquia, você tem uma comunicação mais restrita, você tem o poder concentrado. Você sabe muito bem que poder é alguma coisa muito interessante dentro de uma organização. Quando você humaniza, necessariamente o poder ele é compartilhado. Necessariamente, as pessoas começam a poder fazer a diferença. Aí vem o segundo, respeito. Ora, de nada adianta você dar o poder, a pessoa se sentir engajada, ela dá uma sugestão e você não acata. Então não é tão simples como compartilhar, é compartilhar e ouvir. E quando ela falar, respeitar, realmente trazer ela para dentro do time. Que é a parte de acreditar. Aí nós vamos para a parte de praticar. O que é praticar? É fazer essa convergência. É pegar o propósito dela, o sonho dela e tentar alinhar ele dentro da empresa. E aí você tem que comunicar. E comunicar é falar de coisas que tem público seleto em algumas empresas e em outras você tem que realmente confiar e comunicar. E aí você consegue esse engajamento genuíno do seu colaborador, que vai trazer a melhoria. E, por fim, de fato entender que, além da empresa, você tem que compartilhar algo com a sociedade. Quer dizer, não é ficar com aquela felicidade que dá lucro, com o lucro dentro da Electro. É pegar esse lucro, entre aspas, né, essas melhorias, esse aprendizado, e passar para a sociedade. Então é ter uma perspectiva maior do negócio, ter em si, na sua missão, também o outro, a sociedade, além do nosso colaborador. Então, na Electro a gente conseguiu isso primarizando. Aí algumas pessoas falam, olha, é fácil primarizar. É fácil conseguir contar primarizado, todo mundo trabalha na empresa, sim, mas e os custos? Você acha que é mais barato? Você acha que é mais caro ter as pessoas primarizadas? Claro que é. Então você tem que ter mais eficiência. E você só consegue isso se o seu colaborador entender e quiser. E para ele querer, ele tem que acreditar na tua empresa. Então a dificuldade é essa. A dificuldade, eu diria que é principalmente da liderança acreditar nisso, nessa filosofia, que é uma filosofia de gestão. E por outro lado, as pessoas comprarem a ideia. Mas assim, elas não vão comprar por conta própria, elas vão comprar se elas se encantarem pela empresa. Por isso que tem na nossa missão lá, ser admirado. É encantar também o nosso colaborador, o seu familiar. Bom, eu acredito que essa tua resposta possa também me ajudar com a pergunta do Hector Volpe. Ele questiona qual que é o orçamento dedicado à capacitação e desenvolvimento de pessoas. Ou seja, o quanto que a Electro hoje separa dos seus investimentos para manter esse programa ativo. Tá. Ô Hector, eu vou ficar devendo para você os valores, mas eu vou te dar uma resposta até ousada. É o que a gente precisar. E é claro que não tem recursos, os recursos são finitos. Então como é que a gente faz? Exemplo, educadores Electro. A gente precisa de capacitar, os nossos colaboradores querem ser capacitados, a gente não tem dinheiro.
por outro lado, eu tenho um colaborador que tem a vontade de ensinar, passar esse conhecimento. Eu vou falar no meu nome, por exemplo. Eu já fiz isso em outras empresas, quer dizer, você passar conhecimento de gestão de forma voluntária. É claro que isso há um reconhecimento interno. Então a gente até consegue ampliar essa gestão, essa capacitação, utilizando uma mão de obra voluntária. E a capacitação, ela vai além do recurso de capacitação e desenvolvimento. Exemplo, o workshop de liderança é custo zero. Aí você pega 200 pessoas e põe elas para entrevistar crianças, realizar sonho de crianças. Você imagina o desenvolvimento gerencial, o poder do desenvolvimento gerencial de um programa como esse? Quer dizer, você tem que ali lidar com um público diferente, sem recursos e fazer. E é de graça. Então a capacitação gerencial, ela passa por isso, substituição de férias, atuação dos especialistas. Então isso tudo acaba gerando um ambiente de capacitação e desenvolvimento que não necessariamente gera custo para a empresa. Sérgio, está vindo várias perguntas. Opa, vai lá. Muitos agradecendo e dando muitos parabéns pela apresentação. Obrigado. Tem uma aqui que comenta, que é do Thiago Cabral. Ele questiona se esse modelo EC, ele é reconhecido como de sucesso. Quais são os principais gargalos do dia a dia para manter ou continuar sendo um modelo de excelência em gestão? Quais são as dificuldades que vocês têm no dia a dia com esse modelo? Claro. Essa é uma pergunta boa, porque a gente está falando aqui do copo cheio, dos casos de sucesso. O SE, o Sistema Empresarial Electro, ele é baseado totalmente no MEG. Então ele é um modelo de excelência, ele não entra apenas com os modelos de certificação e padronização estilo da ISO. Ele abrange todas as áreas da empresa, como jurídico, regulação, pessoas principalmente, né? Então ele já é um sistema. O desafio sempre é manter esse sistema atualizado e as pessoas engajadas. Eu vou entrar mais no operacional. É fácil você atualizar o indicador e botar no quadro de gestão à vista. Difícil é você analisar esse indicador quando há um desvio e tomar um plano de ação. Então isso requer um constante relacionamento, engajamento de todas as áreas para que isso ocorra. Isso não é da área de qualidade, que é a área que eu trabalho. Se fosse, já teria acabado há muito tempo. É porque faz parte da nossa cultura, faz parte da forma de trabalho da Electro querer melhorar, se interessar pelo indicador. Por isso que tem o quadro de gestão à vista. Ele leva essa informação a todo colaborador. E aí todo colaborador tem a chance de criticar esse indicador. Então eu diria para você, o gargalo é manter esse sistema atualizado e gerenciado. Gerenciado é análise e planos de ação. E a dificuldade está em envolver. Eu digo que essa é a dificuldade, que nós temos tido um relativo sucesso em manter vivo desde 2005, que esse programa está aí ativo. Bom, engatado na tua resposta, veio uma pergunta da Gilzimara Navarro. Ela te questiona o seguinte. Primeiro que ela comenta que isso é muito importante para qualquer empresa ou setor de negócios. E aí ela questiona. Hoje ela trabalha em um laboratório e tem uma dificuldade tremenda de humanizar esses colaboradores porque eles são muito técnicos. Como é que ela pode iniciar esse processo? Qual seria o primeiro passo para isso? Ok. A bela pergunta. Essa é a pergunta que vale R$1 milhão, né? Se você conseguir responder ela, você não precisa, pode pegar essa palestra e reduzir ela a uma linha. Eu diria que você só vai conseguir se a liderança quiser. Mas não é a liderança querer. É genuinamente acreditar que a humanização vai melhorar o negócio de todas as pessoas. Então, claro que todos os líderes querem humanizar, mas eles não querem abrir mão do status da diretoria. Eles não querem compartilhar as decisões. Eles não querem colocar um especialista ganhando a mesma coisa de um gerente, porque esse cara sabe um pouco mais e pode melhorar o negócio da empresa.
por vezes trabalham numa área de risco e, ok, a segurança é mais um tema. Não é por aí. É necessário que haja um interesse genuíno. É claro que a base, a média gerência, ela também pode influenciar, levando essas necessidades e expectativas nas ações, demonstrando esse genuíno interesse. E aí eu acho que é uma coisa combinada. É a liderança apostar e acreditar, e o colaborador acreditar e participar. Agora, ninguém acredita se não for convencido, se não tiver encantado e se realmente for uma coisa que tem que ser de verdade. Na Electro é de verdade. Os diretores, o presidente, os líderes, eles realmente acreditam e dão oportunidade para as pessoas. E por isso as pessoas trabalham conosco. Sérgio, o João Engel, ele questiona como que tudo isso começou. Foi a partir de alguma necessidade da Electro? E aí eu também engato uma outra pergunta. Quem teve essa iniciativa de começar esse processo dentro da Electro e o porquê? E ele também questiona se vocês têm alguma literatura que foi balizador dessa nova gestão, ou vocês construíram isso baseado nos modelos que já existem? Boa pergunta, Rangel. Eu tentei responder essa pergunta no início da nossa apresentação, demonstrando que foi um misto. A Electro é dessa forma pela história de constituição da empresa, pelas dificuldades, pelas distâncias, por a gente sempre ter tido sucesso de forma independente, não precisando do apoio de pessoas externas, mas buscando dentro da Electro as suas opções. Então eu diria que a história nos fez assim, né? Uma curiosidade, nós não temos orçamento para consultorias específicas na empresa, né? Por quê? Porque a gente busca soluções nos nossos próprios colaboradores. Isso é controverso, mas enfim, esse é um modelo. Porém, eu tenho que valorizar a atuação da liderança, principalmente nos últimos 3 anos, né? Eu preciso assim de enfatizar que a gestão do nosso presidente, o Márcio Fernandes, junto com os nossos diretores, a propósito, 3 mulheres na diretoria, são 6 pessoas, são 5 diretores, a maioria mulher, 3 mulheres. Então, a atuação desses diretores com o nosso presidente, de acreditar e apostar, e colocando aí um modelo que não é o modelo instalado no setor elétrico, que é o modelo primarizado, que é um modelo de mais custo, e acreditando que o engajamento das pessoas vai fazer isso mudar. Literatura de apoio não temos, mas aguarde. Aguarde, porque a gente está escrevendo a nossa própria filosofia e a gente em breve quer colocar no mercado aí um pouco dessa literatura para vocês poderem ver isso de uma forma mais acadêmica e mais estruturada. Sérgio, a Adriana Freitas, ela questiona se há dicas de como encantar líderes que estão desesperançosos ou desmotivados. Eu também engato mais uma questão. Vocês tiveram resistência nesse processo? Vocês perderam capital humano com essas mudanças? Claro, muito boa pergunta. Vamos passar pela segunda. Realmente a gente perdeu. No momento em que a empresa foi na nova filosofia e que fomos abrindo as barreiras e que fomos mudando a perspectiva do negócio, pessoas que não estavam se adaptando àquilo naturalmente foram procurando outros objetivos. Isso ocorreu, embora muito pouco, eu diria para vocês, não é uma coisa assim, um fenômeno na empresa, mas houve sim e faz parte aí do crescimento. A tua pergunta de encantar a liderança é importante, mas mais importante é como encantar os colaboradores. Porque a liderança, você está falando de menos pessoas que têm as suas condições básicas mais atendidas, mas ainda assim, eu diria que são 2 focos. Para encantar o líder, você tem que colocar um desafio, você tem que deixar ele fazer a diferença, com protagonismo. E para encantar os colaboradores, além desse desafio, você tem que ter um pouco de sonho, de convergência de propósito. Ele tem que ver convergência entre o discurso e a prática. Ele fala, eu vou acreditar nesses caras agora. Ele tem que acreditar no que ele está vendo, Exato, no que a empresa está propondo. Exato.
Então são fatores complementares, mas com ênfases um pouco mais balanceadas para a liderança e para os colaboradores. Bom, está chegando várias perguntas. Vou tentar juntar algumas Eu aqui. posso ficar mais aqui, se tiver. Eu respondo todas, fica à vontade. Das práticas de vocês, que é rede social interna, onde os funcionários têm acesso às vagas, na verdade, pelo que foi explicado, você já pode se pré-candidatar a uma vaga, mesmo ela não existindo. Isso. Isso não pode gerar um pouco de frustração para esse funcionário? Como é que vocês tratam isso? Boa pergunta. Olha, eu não sei se o funcionário vai ficar frustrado, porque ele já sabe que a vaga não tem. Ele está dizendo à empresa, num canal feito para isso, que, olha, eu gostaria de estar nessa vaga quando tiver. Uma vez tendo a vaga, ele é naturalmente candidato. Depois do processo seletivo, pode ser que ele seja escolhido, pode ser que não seja, aí vem a frustração. Eu diria que não. Eu diria que é um sucesso na empresa, não apenas pelo lado de você ser efetivado, mas pelo lado de você ter a chance de pedir para trabalhar. Quer dizer, imagina que eu vejo uma pessoa trabalhando, vou citar aqui, a gente tem um dos nossos diretores, chama Mazon. Ele é diretor comercial. Eu vejo a posição do Mazon, eu me inscrevo, eu me inspiro, eu vou lá, posso conversar com ele. Eu vejo quais foram as escolas e a capacitação que ele teve. Eu vou ali trabalhando para que eu possa algum dia chegar e poder estar naquela posição. Isso é muito desafiador. E é claro que quando houver a eleição da vaga, eu posso ser escolhido ou não. E aí vem o feedback. Então eu acho que a segunda parte é uma resposta estruturada do porquê você foi escolhido e principalmente o porquê você não foi escolhido. Eu acho que pode ser gerenciado dessa forma. Sérgio, que lições que nesse período todo que você já está na Elektro, você tirou de toda essa mudança que você poderia compartilhar? Esse é um questionamento do Antonino Luiz Baldissera. Antonino, eu vou responder com um testemunho. Né? Eu vou falar de mim mesmo. Eu estou na empresa há 1 ano e meio e, bom, trabalhava no mercado nessa área de gestão. A forma da gestão da Elektro me encantou logo de cara e hoje as minhas atitudes, tanto dentro da empresa como com a minha família, mudaram. O que a Elektro influenciou? Influenciou em eu ver que é necessário ser gentil, é necessário acreditar, e é necessário compartilhar. Eu, de fato, digo que eu sou um profissional muito mais completo e feliz depois que eu comecei a acreditar e praticar essa filosofia. E o que a Elektro quer é passar essa filosofia para muita gente. A gente quer encantar e que outras organizações também utilizem. Bom, está chegando vários obrigados e parabéns. Obrigado, mais de uma pessoa perguntou se você poderia deixar um contato, claro, um e-mail. Então, claro. No final das nossas perguntas, eu gostaria que você deixasse esse contato. Claro. Aí vem alguns questionamentos mais técnicos com relação a modelos de referência e gestão. Você comentou que o próprio MEG é um desses modelos, mas vocês foram buscar outros ou não? Como é que foi esse processo? Claro. Sim, nós utilizamos todos os modelos de referência que você tem no mercado. Eu vou citar alguns. Né? O modelo da Great Place to Work, que é baseado em pilares da cultura, a gente faz avaliações periódicas, então aquilo é uma fonte de aprendizado. Né? Eu citaria o Ethos, os indicadores, que é um parceiro da Fundação, parceiro da Elektro também. A gente usa os indicadores de responsabilidade social da Elektro. O próprio ABRAD, ali com seus critérios de avaliação, o prêmio ABRAD, que é um prêmio com benchmarking poderoso, a gente utiliza esse benchmarking, né, periodicamente para avaliar os modelos de referência das ISO, tanto a de qualidade, meio ambiente, saúde e segurança, que no caso é a OHS, AS 18001, são modelos de referência aí para a gente. E é claro, principalmente, aprender com os nossos colaboradores. Grande parte das práticas que a gente falou aí foram ideias nossas. Por exemplo, essa ideia do workshop de liderança que
que eu falei que houve engajamento, da gente mexer com crianças, idosos, isso veio de dentro, veio da nossa equipe de RH e comunicação, né? Então, assim, a gente valoriza muito as ideias e as ideias também surgem de um modelo próprio. Aguarde aí que nós vamos publicar mais alguma coisa para vocês poderem ter acesso e poder aprender um pouco mais. Sérgio, conta um pouco mais para a gente uma das práticas de vocês, que é a questão, até voltando da questão da rede social interna, a rede de empregos interna, perdão, e que você comenta sobre criar no colaborador um propósito, que é realizar um sonho para ele. Então, é um sonho para ele estar numa posição X ou Y dentro da Electro. Esse sonho hoje, ele só está no âmbito Electro, ou se você tem um colaborador que tem outros sonhos, não necessariamente estar numa diretoria, mas sonhos que podem agregar não só a vida pessoal dele, mas também ao negócio, porque você acaba tendo um colaborador mais motivado, engajado. Vocês também tratam nesse âmbito fora da Electro? Já aconteceu de chegar um colaborador e falar para você, não, eu não quero ser gestor, eu quero ser especialista, mas meu sonho é estudar fora do Brasil, ou meu sonho é fazer um trabalho voluntário durante o horário de trabalho, não sei. Como é que vocês tratam isso? Isso é tratado ali dentro ou não? Boa pergunta, Giovana. Nós estamos nesse caminho agora. Então, nós estamos agora naquele estágio onde queremos compartilhar os sonhos também fora dos propósitos da Electro. Hoje, o nosso foco principal é na felicidade do nosso colaborador e dos familiares, e a gente agora está passando por uma etapa de fazer isso também para a sociedade. Um dos exemplos é o programa Abrigos, onde a gente está identificando abrigos antigamente chamados de orfanatos, né? Identificando a área de concessão e fazendo trabalhos voluntários com eles. Com relação à participação das pessoas nesse tipo de sonho de fora, ainda estamos no caminho, né? Posso apenas citar mais alguns exemplos do encantamento para dentro, da realização de sonhos para dentro. Quer dizer, você vê 93% das vagas da sua empresa só entram os seus colegas de trabalho. Isso é uma mostra que, olha, se você quiser, você pode ter mais aqui na Electro, se você quiser. E o melhor, se você quiser, eu vou acreditar em você. E aí tem que ser um alinhamento do discurso com a prática. Então não é à toa que dá 95% de satisfação. Não é mascarado. Para dar 95% realmente tem que ter alguma coisa diferente. E também 93% de aproveitamento interno demonstra que a gente valoriza as pessoas que estão com a gente. Sérgio, você falou várias vezes de alinhamento de discurso e prática, até de forma diferente, mas dando esse recado. Posso considerar que esse é o primeiro passo para qualquer empresa? Ah, sim. Você dar o exemplo, eu gosto de falar uma frase, quer dizer, o discurso você mobiliza, mas o depoimento convence. A hora que você vê um diretor financeiro da empresa, se fantasiar de motorista, abrir a porta do carro para receber uma criança que está realizando um sonho ali, você vê assim, ó, esse cara, ele se convenceu de que isso é legal, porque ele está ali pegando o tempo dele para realizar o sonho de uma criança. Então, se ele faz isso, eu acho que ele também quer cuidar da gente. Então, a primeira pessoa que participa é a liderança. Então, isso é o diferencial. E quando isso ocorre genuinamente, você começa a admirar a empresa e os líderes, e aí você começa a acreditar que isso pode dar certo. Bom, veio mais uma pergunta do Thiago Cabral, e também tem uma outra do Hector, vou ver se eu consigo fazer um bem bolado das duas. A primeira é o questionamento sobre como que ficou a questão de clima e a união, o clima organizacional depois da união com a empresa espanhola, a Iberdrola, é isso? Né? Isso. E o Thiago questiona a questão dos seus colaboradores de base que trabalham com o alto risco de segurança, como você mesmo comentou, e muitas vezes não tem um bom salário.
como é que vocês motivam essas pessoas? E eu também engato mais uma terceira pergunta. Como é que vocês reaproveitam essas pessoas quando vocês apresentam otimização de produtividade, como no caso que tinham 8 colaboradores para fazer um serviço que transformou-se em 1? Como é que vocês reaproveitam isso? Como é que vocês otimizam isso? Tá, depois você me faz a primeira pergunta, Vamos mas lá. vamos falar da pergunta do meio, que é assim, como que o nosso colaborador, ele fica satisfeito se ele tem o salário de um eletricista não deve ser lá essas coisas, né? Então, imagine, acho que foi o Tiago que fez a pergunta. Imagine, Tiago, que você trabalha numa empreiteira e ganha o seu salário mínimo. Essa empreiteira, ela não tem uma cesta de alimentos, ela não tem um plano de saúde, ela não tem um auxílio alimentação e por aí vai. Daí a empresa te apresenta a seguinte proposta: venha trabalhar comigo. Então ela aumenta o seu salário. Então o salário é baixo, ele é melhor do que os da todas as empreiteiras. O salário alimentação, ele, desculpe se eu errar aqui nas percentual, mas ele é 40%, 50% do salário dele, ele recebe em auxílio alimentação. Ele chega na empresa, ele tem possibilidade de capacitação e desenvolvimento, né? Ele se sente prestigiado, acolhido, né? Ele se sente valorizado. E aí ele chega e fala, e o chefe dele chega para ele e fala assim: aqui na Electro você só trabalha se você tiver certeza de que está seguro. Você pode recusar executar uma atividade se você vê que tem alguma coisa em desacordo com a segurança. Direito de recusa. Então ele fala assim: poxa, aqui é diferente. E aí, sendo diferente, isso traz alguma coisa a mais para esse colaborador. Esses 95% de satisfação que a gente citou aqui, 80% é deles. Se eles não disserem que era 85%, 95% não dava, porque eles são a maioria. Me dá a terceira pergunta. Foi a questão do reaproveitamento da mão de obra, quando a gente Claro. trata da melhoria da produtividade, e Isso. como foi essa união junto com a empresa espanhola. Isso, então deixa a empresa espanhola, vamos primeiro aí A gente tem melhorado a produtividade, vocês viram ali, ao longo dos anos. Significa que nós temos ficado com pessoas ociosas, na forma que elas trabalhavam antes. O que a gente faz? A gente pega essas pessoas e aproveita elas em outros processos. Então a gente tem, o nosso índice de demissão é baixíssimo, né? E nos últimos 3 anos o quadro mantém-se mais ou menos naquele tamanho. Só que os clientes sobem conforme o crescimento vegetativo da população. Então a gente está fazendo mais com o mesmo número de funcionários. Acaba gerando também uma economia de recursos. Exatamente isso. Então a gente mecaniza, investe em inovação, a gente tem saldo de mão de obra, ele é reinvestido em outras áreas da empresa. E com relação à Iberdrola, o nosso acionista é um acionista muito forte no mundo inteiro, um acionista que trabalha, vamos dizer aí, em 5 continentes, em 4 continentes, e o relacionamento com ele, tipicamente forte, tipicamente com foco no resultado, tem sido de muita confiança. Quer dizer, a interferência, se eu posso assim dizer, essa palavra muito forte, mas assim, a forma com que eles têm dado liberdade para que nós implementemos essa filosofia que é a proposta das pessoas, não é do lucro, e só o fato da gente ter conseguido fazer isso, que é diferenciado das outras organizações do Grupo Iberdrola, já é uma demonstração de que o acionista confia e dá crédito. É claro que a gente está enchendo o bolso dele de dinheiro também. Caso contrário, eles não estariam tão felizes. Mas além disso, as pessoas também estão felizes, tem menos acidente e, a propósito, a nossa satisfação de cliente subiu de novo. Então, assim, claro que ele aposta no nosso modelo também. Bom, Sérgio, vamos finalizar agora. Temos algumas questões, muitos parabéns. Antes de fecharmos a sessão de perguntas, eu gostaria que você deixasse o seu contato de e-mail ou algum outro contato para quem quiser conversar com você, trocar ideias, trocar experiências. E
vou te fazer um pedido de deixar uma palavra-chave para todo esse processo. Que você sente que é a palavra que consegue juntar tudo isso que você está vivendo hoje na Electro. Tá bom. Bom, muito obrigado, foi um prazer. Em nome da Electro, eu agradeço a parceria com a Fundação Nacional da Qualidade. Colocamos à disposição. O meu e-mail é sergio.queiroz, com Z no final, queiroz, @electro, tem um K no meio, electro.com.br. Vou fazer um bem bolado aqui com a turma da Fundação. Como a Electro ganhou o Prêmio Nacional da Qualidade, a gente tem uma prática chamada PNQ na Prática, que vai ter uma visita agora no segundo semestre agendada. Legal. Mas corram, porque o tempo é limitado. Assim, a gente tem muita gente, então é gratuito, né? É importante falar isso. Procurem no site da Fundação. Procurem no site da Fundação. Se eu não me engano, vai ser em setembro. Se não for, vocês me corrijam. Vai estar lá anunciado, e daí você vai poder ir lá e conhecer Electro, e conhecer esses líderes, e quem sabe até bater um papo lá com o Márcio, nosso presidente. Uma mensagem final, seria isso? Uma palavra, uma mensagem, uma frase, uma coisa que resumisse tudo isso. Tá. A frase da Electro é: a felicidade dá lucro. É uma frase um pouco pretensiosa, porque ela tem ali um fundo tem um intuito, mas eu diria para vocês assim, é bom trabalhar numa empresa que tem como filosofia de gestão as pessoas. Esse é o segredo. E sonhar, né? Sonhar e querer realizar sonhos. E a palavra do Sérgio é muito obrigado. Sérgio, nós que gostaríamos de agradecer a sua palestra de hoje. Além disso, eu gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, que é a Petrobras, o Bradesco e o Sebrae, que nos permitem transmitir gratuitamente esse nível de conhecimento e esse tipo de conhecimento a todas as organizações nacionais e mundiais, além do nosso apoio da ISAT. Essa palestra vai ficar disponível na nossa videoteca a partir de amanhã. Eu gostaria de agradecer a todos os internautas e parceiros que nos assistem a todas as perguntas que foram feitas e ao nosso palestrante. Muito obrigada e até o próximo. Obrigado, gente.